Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Eros, seja muito bem-vindo ao canal Eros Magia e Cartomancia. Estou de volta, né? Sei que fiquei um tempinho sem aparecer. Peço perdão por isso a todos que me acompanham aqui no canal, mas hoje eu trouxe um tema que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar, né? A grande maioria. E é um tema que ele é de extremamente relevância, né, para todos nós. E o tema é: você está alinhado com a sua intuição? E a gente vai puxar, né, através do baralho cigano, através do tarô, dos oráculos, se você está alinhado com a sua intuição, né? E por que eu trouxe esse tema hoje, gente? Eu acho que é um tema que ele é importante porque quantas vezes na vida nós podemos ter oportunidades melhores, escolhas melhores, quando nós ouvimos a nossa voz interior, né? Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo muitas vezes já pensou: nossa, se eu tivesse escutado, né, a minha vozinha ali, aquela vozinha na minha cabeça, aquela intuição que eu senti no meu coração, se eu tivesse tomado um rumo diferente daquilo que eu fiz, quem sabe as coisas não teriam sido diferentes, né? E a nossa intuição, gente, muitas pessoas duvidam, mas a intuição é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Quantas vezes nós conseguimos nos livrar de situações não só perigosas na nossa vida, nas situações desafiadoras, mas trazer novos ensinamentos, né, o autoconhecimento através da nossa intuição. Então hoje eu trouxe esse vídeo como forma de você, né, você que está me assistindo, entender se o que você sente realmente é a sua intuição falando, se você está se alinhando com a sua intuição, com o seu poder interior, ou se você se deixa levar pelo mental, pelo ego, né? Muitas vezes a gente confunde, mas é aquilo, né? Não confundir intuição com paranoia, tá? Então vamos lá, trouxe duas opções aqui para vocês hoje. Opção de número 1, quartzo azul. Opção de número 1, quartzo azul. Opção de número 2, a cornalina. Acho que por conta da luminosidade vocês não vão conseguir ver, mas essa pedra ela é vermelhinha, né? A cornalina. Pedra aqui de poder pessoal também, traz o elemento fogo. Então, pausem o vídeo, respirem fundo, se conectem aos seus mentores espirituais. Esse é um ótimo momento para vocês praticarem a intuição de vocês, né, escolhendo uma das pedrinhas, ou se você quiser, né, assistir as duas opções e ver qual se encaixa, também é uma ótima alternativa, tá bom? Então feche seus olhos, sem pressa, sem ansiedade. Escolha uma das opções. Opção de número 1, quartzo azul. Opção de número 2, a cornalina. Então vamos lá, vou iniciar a leitura com quartzo azul e eu vou tirar aqui com o tarô. Então, para quem se conectou com a opção de número 1, quartzo azul, será que você está realmente alinhado nesse momento com a sua intuição? O que ela gostaria de te dizer nesse momento? Ou será que você não está conseguindo ouvir a sua voz interior verdadeiramente, trazendo ali insights, né? Porque às vezes, pela correria da vida, né, nós acabamos nos deixando levar, né, pelas questões do dia a dia. A gente não dá atenção ao nosso espiritual, à nossa intuição, né? E quantas vezes, tenho certeza que você já deve ter falado para si mesmo, né? Ah, se eu tivesse ouvido a minha intuição, será que o caminho não teria sido diferente, né? Ou se você já está alinhado e sempre escuta ali a sua intuição, fala: nossa, eu ouvi a minha intuição e realmente a situação aconteceu ali, aquilo que eu estava vivendo de acordo com o que eu intuí, né? Então vamos lá, a gente vai canalizar aqui através do tarô para quem se conectou com a opção de número 1. Você está alinhado com a sua intuição nesse momento? O que o tarô tem a nos dizer? Eu ia a princípio, gente, tirar com um baralho. Mas aí eu senti de trazer o tarô, né, como essa ferramenta aqui de autoconhecimento, né, que também desperta a nossa intuição. E esse tarô meu, ele é extremamente afiado, então resolvi trazer ele aqui como mensagem. E vamos lá, para quem se conectou com a primeira opção, quartzo azul, será que você está alinhado com a sua intuição, com a sua voz interior? Você se escuta, você tem se dado atenção à sabedoria da sua alma, do seu coração? Então vamos lá, para quem se conectou com a primeira opção, o que as cartas de tarô têm a te dizer nesse momento? Vamos lá.
Vou dispor as cartas de ponta cabeça, tá, pessoal? Mas conforme eu for fazendo a leitura, eu vou abrir elas aqui pra vocês. E senti de tirar um conselho com o baralho, conselho final do povo cigano, de como você pode, nesse momento, despertar a sua intuição. Opa, vou aqui já. Senti de ser essa e vou trazer um conselhinho para vocês do oráculo. Vou deixar aqui para baixo também. Então vamos lá, para quem se conectou com a primeira opção, deixa eu colocar aqui para cá para não atrapalhar. 10 de ouros, 9 de espadas, valete de copas, 3 de copas, 4 de paus e a roda da fortuna. O que nós trouxemos aqui no baralho cigano? A carta do cão. Aqui já mostra, né, gente, independente, aqui vou iniciar a leitura para vocês, mais um baralho nós já trazemos a mensagem aqui de mentores espirituais, né? Olha aqui, independente se vocês estão alinhados ou não nesse momento, vocês têm a presença de um mentor espiritual, né? A carta do cão também fala sobre a espiritualidade, o companheiro espiritual, né? Aquele que te acompanha, pode ser um guia feminino, um guia masculino, tá? E aqui, independente da conexão de vocês com o seu espiritual, com sua voz interior, vocês têm ali uma presença ativa na vida de vocês, tá? Então vamos lá, o que eu vejo aqui para quem se conectou com essa primeira opção, tá? Aqui temos alguns recados. Primeiro recado é: o que eu senti aqui é que você que se conectou com essa opção de número 1, você nesse momento, você é alguém que escuta sim a sua intuição e muitas vezes ela já te trouxe oportunidades valiosas, principalmente questões que envolvam trabalho, tá? Porque a gente tá falando aqui do 10 de ouros, então é realização principalmente material, né? Mas não só em questão a finanças, a dinheiro, mas realização como um todo, né? Só que é aquilo, muitos momentos depende de como estar a sua mente, né? Você aqui pode ser alguém que é muito ansioso, é uma pessoa que passa por conflitos mentais ou muitas vezes já renegou o seu próprio espiritual, tá? Essa mensagem, lembrando, gente, né, é uma leitura coletiva, não vai ressoar para todo mundo. Então, caso essa mensagem não fizer sentido para você, solte, né, pro universo que ela vai chegar onde precisa, tá? Mas aqui o que eu sinto, gente, é você que se conectou com essa opção. A primeira mensagem aqui é alguém que sim, é conectado, você tem ali uma boa conexão com o seu espiritual, mas muitas vezes, né, por conta dessa ansiedade, né, o 9 de espadas aqui representa o medo, tá, gente? Então é aquela coisa, de repente você tem uma ideia, você tem uma motivação diferente que surge e aí vem aquela intuição na sua mente e você pensa, será que é isso? Você duvida. Então, antes de você colocar o crédito, né, a primeira vez que você escuta ali a intuição, você fala, não é isso, você fica, será? Né, que infelizmente é o que muitos de nós fazemos às vezes, né, é acabar não dando ali atenção àquela vozinha que vem de dentro, primeira vez que a gente faz uma pergunta, né, inclusive é um teste para vocês, tá, uma dica aqui que eu dou. Para quem enfrenta, né, problemas aqui de ouvir a sua intuição, às vezes você fala, Eros, mas eu não consigo me conectar, como que eu faço para me conectar? Pergunte a você mesmo, faça essa pergunta, qualquer uma, pode ser sobre uma situação desafiadora que você está vivendo nesse momento, e aí você pergunta, né, para dentro de você mesmo, essa situação ela é para mim? Se a resposta for um sim, né, se aquilo que você estiver vivenciando dentro do que você perguntou for algo positivo, que faz parte do seu propósito, essa resposta você vai sentir uma calmaria. É o primeiro passo ali que a intuição se manifesta. A intuição, gente, diferente da paranoia, ela é uma intuição que é um pensamento que ele vem calmo, ele vem sutil. Então, se você teve uma ideia e de repente vem aquele pensamento que te traz mais ansiedade, te traz medo, te traz conflito, aquilo não é intuição, tá? Mas como eu disse no começo da mensagem, às vezes vocês têm medo de ouvir a intuição de vocês, mas é saber separar o sentimento, né, a intuição e a paranoia. Algo que for desconfortável, que for o seu ego ali falando e não a sua intuição realmente, vai te trazer desconforto.
tá? Então, primeiro passo aqui para vocês. Dica, né, pessoal minha também, de quem pratica, né, a intuição. Hoje eu sou uma pessoa que escuta a minha intuição, sim, muitas vezes, seja ela para algo positivo ou negativo, um sim ou não, eu escuto. Então, primeiro momento que eu tenho aquele pensamento, aquela sensação, né, porque a intuição ela se manifesta de muitas formas. Pode ser uma sensação que você recebe, né, diferente, que tá dizendo ali às vezes um desconforto que fala que olha, essa situação, esse caminho não é para você. Pode ser uma intuição que ela vem ali como uma forma de um florescer dentro de você. Você respira e sente aquele ar fluindo de dentro. Aquilo é uma resposta como um sim. Então façam essa prática que eu estou passando para vocês. Perguntem, né, dentro de uma situação que vocês estão vivendo, se isso é ou não para vocês. Se a resposta for sim, vocês vão sentir aquele silêncio, mas um silêncio que traz respostas. Se a resposta for não, aquilo vai te trazer um desconforto. Tá? Vai ali de alguma forma apitar que, olha, essa questão não é para você, esse caminho que você está vivenciando não é seu, tá? Então, para quem se conectou com essa opção, aqui muitos de vocês são pessoas que, por mais que vocês tenham um espiritual aqui elevado, né, são pessoas que se conectam, principalmente em sonhos, tá? Me lembrou muito essa questão aqui, o valete de copas, né? A roda da fortuna me traz muito a questão da mente, né? Mas pode ser que vocês aqui sejam um pouco imaturos, né? Ainda não sabem muito bem como lidar com as emoções, né? A gente tem muita carta de copas aqui, né? Valete de copas, o 3 de copas, tá? Mas aqui eu vejo que vocês têm sim uma intuição, mas que precisa ser trabalhada, tá? Então, no momento, eu estou me conectando com pessoas que precisam sim desenvolver a intuição. Como, né? Como dar esse passo? Tirando as confusões mentais, né? Sabendo separar, porque aqui mostra, tá, gente? A roda da fortuna vem trazendo energia para vocês de muita instabilidade, principalmente emocional. Então, quando você tá ali vivendo no conflito, quando você tá ansioso, tá com a mente turbulenta, você nunca vai conseguir ouvir a sua intuição, né? Você nunca vai conseguir parar, porque aqui eu tô lidando com pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, né? Coisas que estão acontecendo na sua vida, pode ser em relação ao trabalho, em relação ao interno de vocês, tá? Aqui eu vejo muito mais questões internas, de vocês conseguirem ali se alinhar, né? Se alinhar com vocês mesmos, tá? E isso traz aqui um pouco de dificuldade, é normal, todos nós passamos por isso, tá? Então, você que se conectou com essa opção, né, e tá se identificando, fala, Eros, eu não consigo ouvir a minha intuição, eu não sei como diferenciar a minha intuição do ego, né, às vezes da mente que pede uma coisa, né, e o coração está dizendo outra, né, é você tentar se concentrar, né, meditação, gente, tá, práticas de meditação são ótimas para conseguir fazer o alinhamento da intuição, tá, então vocês fecharem os olhos, às vezes pedirem uma mensagem, né, a intuição, ela pode vir de muitas formas, ela pode vir através da mente, ela pode vir através de sonhos, né, dependendo de como você se conecta ali com você, com o seu espiritual, né, porque eu acredito, né, o que eu aprendi, as minhas vivências pessoais, a intuição, ela está aliada, assim, com o nosso espiritual, né, porque muitas das intuições, né, aquela vozinha interior que a gente escuta, é o nosso espiritual, é o nosso guia, o nosso anjo da guarda falando, olha, é por esse caminho aqui que você tem que seguir, tá? Então, eu sinto aqui que vocês não estão realmente distantes, né? Eu não estou me conectando com pessoas que estão muito distantes da intuição, mas que às vezes vocês se perdem ali no meio de emoções, de vivências do dia a dia de vocês e vocês não se dão atenção, tá? Então, a chave, né? Aqui a chave para vocês conseguirem se conectar com esse poder interior de vocês é trazerem calmaria, né? Momento de calmaria para dentro de vocês. O minuto que você tiver, né, que seja 10, 15 minutos do seu dia, né, tirar ali um momento para você se conectar, tá? Às vezes para algumas pessoas, tá? Não é para todo mundo isso. Seria muito interessante, aqui vocês podem receber um convite de retiros espirituais, né, algo nesse sentido, ou de repente alguém que pratique yoga, tá? Porque eu tô vendo aqui essa conexão da intuição de vocês vai se desenvolver com o auxílio de outras pessoas, tá? Então, de repente, você tem uma amizade, que é uma pessoa que é mais espiritualizada, que conhece ali, né, dos caminhos, consegue se conectar com a intuição dela, essa pessoa ela vai oferecer uma ajuda para vocês. Então, é o momento, né, vai ser inclusive um teste da intuição de vocês para que vocês consigam apoio dessa pessoa, tá? Porque eu vejo que através dessa amizade que vem para somar, né, ensinar vocês, passar ensinamentos, vocês vão conseguir desenvolver essa aptidão aqui de intuição,
tá? Mas aqui, de forma geral, para quem se conectou com essa opção, eu sinto que vocês só precisam alinhar, parar de dar tanta atenção só ao mental de vocês, né? De às vezes deixar o medo passar na frente, deixar a ansiedade tomar conta. Quando você estiver entre dois caminhos, né? É claro que na vida nós temos ali escolhas a todo momento, mas nós precisamos avaliar não somente o que nós vamos receber daquela situação, como o que nós temos dentro da gente, né? O que aquela situação ela vai trazer de bom para você, né? Independente de retornos aqui, independente de se envolver uma outra pessoa ou não, o que essa situação ela tá te trazendo para dentro de você, o que você sente quando você fala sobre isso, seja para você, seja para outras pessoas. A intuição ela vai se manifestar quando você conseguir se conectar com o seu interior. Então aqui, algumas pessoas estão desconectadas do eu interior porque estão ali muito focadas na vida terrena, né? Então quando você fica muito focado no material, você não consegue ouvir o mundo espiritual, a intuição, né? Porque a intuição, ela não vem na bagunça, ela vem no silêncio do espírito, no silêncio da mente. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a intuição não é aquela questão igual da meditação, de na minha cabeça ela tem que estar vazia. Gente, é impossível a nossa cabeça estar vazia, né? Isso não existe. O que diferencia, né, nas práticas de meditação, a intuição, é você tentar silenciar, e quando nós dizemos silenciar a mente, não é você ter a mente vazia, mas é você permitir que aqueles pensamentos que vierem no momento, eles venham, né? Você abrace aqueles sentimentos, por mais que às vezes sejam desconexos ali, mas você permitir que aquela emoção flua, porque a partir da fluidez que você vai conseguir ter a sua mente limpa, né? Não limpa completamente, mas purificada naquele momento para que você consiga se conectar com a sua intuição. Porque aqui mostra momentos em que você se ouve e momentos, né, a roda da fortuna, que traz momentos aqui de muita instabilidade. Porque você vive ali num caos interno, né? Muitas vezes você até escuta a sua intuição, mas às vezes vem alguém ali e fala, mas essa ideia não é legal. Mas às vezes foi a ideia que veio da sua intuição. Aí você desanima, aí você fala, mas essa pessoa falou que não vai dar certo. Mas foi a sua intuição que trouxe para você. Então você se desestabiliza ali, né? Então é o momento de se ouvir mais e receber auxílio, tá? Aqui eu vejo, para a maioria dos casos, tem aqui um auxílio que vai vir através de uma outra pessoa que vai aqui trazer ensinamentos para vocês, tá? E aqui também é favorável para que vocês se conectem com outras pessoas, abram ali esse canal pro espiritual de vocês, né? Então, práticas de meditação. Meditação, gente, não precisa só ali ficar sentado na posição de yoga, tá? Meditação você pode fazer até no banho. Se estiver tomando banho, eu acho que é o momento que a gente mais se sente relaxado, né, na nossa vida. O momento do banho, você respira fundo, permita que aquela água caia sobre o seu corpo. E toda vez que a água do banho cair sobre o seu corpo, você diga, né? Pode dizer mentalmente ou ali verbalizando sua voz, tá? Em voz alta, você diga, né? Que essa água, assim como essa água, traga fluidez para os meus pensamentos e as minhas intuições. E isso aqui é uma dica para vocês, né? A dica da bruxa, para que vocês também consigam alinhar a sua intuição, tá? Então, para quem se conectou com essa opção, eu vejo aqui que é necessário vocês se ouvirem mais. Para que você conecte com a sua intuição, tenha ali aquela conexão, é preciso que você dê mais atenção para dentro de você, né? Afastar pensamentos ansiosos, porque a mente é sabotadora, né? Então muitas vezes a mente ela sabota ali, então você fica naquela coisa, eu intuí, eu tive essa intuição, né? E aí veio a minha mente e disse que não, e aí você fica naquilo, né? Que traz esse desconforto, né? Da roda da fortuna, será que eu vou escutar, será que não? Aí tem vezes que você escuta, daqui a pouco você não escuta mais, né? Então é momento de equilibrar aqui o mental de vocês, para que assim vocês consigam ouvir o interior, tá? E olha só o fundo do deck aqui do tarô que eu fui ver, a carta da estrela. Aqui, conexão com o espiritual vocês já têm, vocês só precisam abrir a porta para isso, tá? Alguns casos aqui não é para todo mundo, tá, pessoal? Lembrando que nós estamos numa leitura coletiva. Existem casos aqui de pessoas que precisam aflorar a sua mediunidade, tá? Às vezes você pode estar ali renegando, como eu disse no início da leitura, né? Renegando o seu espiritual, e isso causa bloqueio, né? Do seu terceiro olho, da sua intuição, tá? Então causa ali um bloqueio, porque quando você renega ali
os seus dons espirituais, né, vamos dizer assim, a sua percepção do mundo sensível, né, você acaba trazendo um bloqueio ali. Então a sua intuição ela fica bloqueada, né, e aí você não consegue acessar. E isso causa, né, porque quando você faz esse movimento de eu não aceito, ou eu não estou vendo, né, não estou sentindo, isso traz, né, essa questão do espadas aqui, o 9 de espadas, trazendo os medos, os conflitos, né, alguém que tem medo de sentir, medo de estar errado, medo de se perder, tá? Então aqui para vocês é essa mensagem que eu tenho. Escutem mais a voz interior de vocês. Tentem trazer ali harmonia para dentro de vocês, porque aqui eu não vejo pessoas que são pessoas que não estão conectadas ao espiritual. Vocês têm conexão aqui, né? Só que ao mesmo tempo vocês duvidam muito. Então é o momento de acreditar mais no que a espiritualidade, que os mentores de vocês passam, tá bom? E a carta do baralho cigano aqui trazendo, né, a carta do cão. Olha aqui a companhia espiritual, né, a espiritualidade, mostrando um guia aqui que pode auxiliar vocês, tá? Aqui, alguns de vocês, tá, podem ali se encontrar com guias através de sonhos, né? De repente você sonhou ali com uma entidade, ou realmente não sonhou, mas teve aquela intuição e você acorda com aquela certeza. Pode ser ali, tá? Pode ter certeza que foi um despertar. E mensagem do oráculo, né, que diz: maus negócios são essenciais para o aprendizado. Não deve se abalar com um negócio que não deu certo, mas aprender com isso. Errar é para todos, aprender com os erros para os vencedores. Você é um. Olha que linda essa mensagem, né, gente? Que diz muito, né? Tem muito a calhar aqui com a leitura, né? Que é a questão de muitas vezes, né? Igual eu falei no início do vídeo. Se eu tivesse ouvido a minha intuição, talvez as coisas teriam sido diferentes, né? Mas errar faz parte. O importante é que todo dia nós temos uma nova oportunidade para recomeçar. Isso não significa, né, que a gente sabe que a vida não é mil maravilhas, todos nós temos as nossas dificuldades, as situações desafiadoras que elas vêm para nos ensinar, tá? Por mais que seja difícil, às vezes, aceitar isso, tudo que nós passamos na vida são lições que a gente vem para evoluir, para aprender através dos erros. Ninguém aprende acertando logo de cara, né? Nós aprendemos quando nós tentamos aquilo várias e várias vezes, né? Às vezes o erro que leva à perfeição, tá certo? Então, vamos lá agora para quem se conectou com a opção de número 2, a cornalina. Se vocês ouvirem um barulhinho, pessoal, no fundo, é porque aqui tá bem movimentado a minha rua hoje. Tem bastante criança que mora aqui no prédio e elas ficam brincando aqui durante a tarde, né? E aí, às vezes, pode aparecer ali um gritinho no fundo para vocês não se assustarem, tá bom? Então, vamos lá, para quem se conectou com a segunda opção, cornalina. Então a gente viu ali que na primeira são pessoas que têm ali, né, a conexão com o mundo espiritual, são pessoas que são espiritualizadas, mas falta ali dar mais atenção, né? Então é aquilo, gente, não reneguem quem vocês são, né? Não importa se a pessoa vai chamar você de louco, né? O jovem místico, igual as pessoas falam hoje em dia, né? Nós sabemos a nossa verdade, a verdade que está dentro de nós. Então, muitas vezes, as pessoas vivem muitos obstáculos na vida por conta de não aceitarem quem são, né? Principalmente quando a gente vem falando do espiritual, né? O despertar. A gente tá vivendo uma era onde muitas pessoas vão se encontrar espiritualmente. Então, não é um tempo para perdidos aqui, né? Muitas pessoas, esse ano aqui, o ano de 2025, é um ano que eles vai trazer ali transformações, né? É o ano que está sendo regido pela serpente, né? Pelo horóscopo chinês, que traz energia de cura, traz energia do espiritual, né? A transformação do espírito. Então aqui muitas pessoas vão despertar. Então é normal. Esse ano vai ser muito comum as pessoas terem sonhos premonitórios, né? Aquela coisa de, como eu falei pra vocês, conhecer às vezes um guia através de sonhos. É claro que, né, se vocês sentirem, nós temos que sempre separar. Às vezes o mundo espiritual ele encanta, mas às vezes ele também pode ser enganoso, né? Principalmente quando a gente está despertando espiritualmente. Então existem espíritos que eles se aproveitam disso, né? Por isso que é importante quando você sentir que você tá ali, né, tendo uma intuição, tá tendo visões, né, talvez procurar um lugar que vai te trazer um auxílio para que você consiga se desenvolver, né? Desenvolver o seu espiritual. Então vamos lá, para quem se conectou com a segunda opção. Será que aqui vocês estão alinhados com o seu espiritual, com a sua intuição? Ou ainda precisam trabalhar melhor, conhecer quem vocês são? Vamos lá, para quem se conectou com a segunda opção.
Para quem se conectou com a segunda opção, cornalina, você está conectado à sua intuição? O que é espiritualidade? O que o tarô tem a te dizer? Você está alinhado com a sua intuição, com as intuições que chegam até você, alinhado com o seu coração, com a sua verdadeira essência? Porque a intuição também é a nossa verdadeira essência, né? Aquilo que nós sentimos verdadeiramente dentro de nós. Será que você está alinhado aqui? Deixa eu só arrumar, gente, a luminosidade para ficar muito claro. Deixa eu arrumar aqui. Então vamos lá, para quem se conectou com a segunda opção, você está alinhado com a sua intuição aqui? Vamos ver. Vou deixar aqui. Aí eu vou mostrando a carta para vocês. Esse tarô, ele não é muito grande. Tem um tarô aqui, inclusive, que é o Moonchild, que ele é enorme, né? Ele é um tarô que eu acho que dá minha mão inteira. Esse daqui, ele é menorzinho. E eu sou apaixonada por ele. E eu vou trazer uma mensagem aqui do baralho. Opa, tá voando aqui. O que a espiritualidade cigana tem a te dizer, né? Você está alinhado aqui com a sua intuição. Está alinhado. Vamos lá. Olha só, carta da carta. Já falando sobre mensagens, né? Vou tirar aqui um conselhinho para vocês do oráculo. Vou deixar aqui viradinho. E aí no final da leitura eu mostro para vocês. Então vamos lá, para quem se conectou com a segunda opção. O enforcado. Vou mostrar aqui para vocês. O enforcado. 10 de ouros de novo. O 7. É 7, gente? Eu sempre confundo aqui. 7 de paus. 3 de espadas. Eita, gente. A lua. E a carta do 8 de paus. Bom, gente, vamos lá, né? Aqui a mensagem, ela tá diferente, né? Pra quem se conectou com essa opção aqui. É o que eu sinto aqui, tá, pessoal? Aqui eu estou lidando com pessoas que vocês não lidam aqui, né? Com a intuição de vocês não estão conectados, tá? Porque a gente abriu aqui, né, com a carta do enforcado. Então, traz aqui bloqueios, tá? A vida de vocês aqui tá passando por bloqueios. Então, pode ser que vocês aqui estejam estagnados, né? Estagnados financeiramente, emocionalmente, né? Porque a carta do enforcado traz essa energia, às vezes, sem saída, né? De não saber o que fazer, tá? Então, eu vejo aqui vocês passando por conflitos no momento. Vocês são pessoas aqui que tendem a ouvir muito mais a mente de vocês, né, de certa forma, porque vocês vibram aqui numa energia de confusão, né? Então aqui pessoas que passaram por frustrações, né, igual eu falei no início do vídeo. Aqui peraí, gente, é que eu tô recebendo algumas mensagens aqui. E aí eu preciso canalizar, né, porque nós estamos numa leitura coletiva. Então, continuando, né? Nessa leitura, o que eu sinto aqui é que vocês passaram por uma situação recente, tá? Quem se conectou com essa opção passou por uma situação recente que te trouxe muito desgaste, tá? Ouso dizer aqui que foi relacionado a algo que envolve o sentimental de vocês, ou o engano que vocês tiveram, tá? E vocês foram avisados sobre isso, tá? Vocês foram avisados sobre a situação. Independente do que seja, aí vocês encaixam aqui na questão, na vivência pessoal de vocês, tá? Mas aqui eu estou lidando com pessoas que foram avisadas através da intuição que essa questão, nessa situação que aconteceu com vocês, era uma situação que não era para vocês passarem. Vocês poderiam ter evitado aqui, tá? E entendam, gente, com essa mensagem que eu estou dizendo, eu não estou falando que é culpa de vocês, né? Às vezes você vai ouvir o vídeo e fala, nossa, Eros está falando que é minha culpa, que eu passei por isso. Não, né? Como eu disse, são coisas que acontecem. Mas aqui a espiritualidade está muito clara, tá? Tô até me enrolando aqui para falar, como vocês estão vendo. A espiritualidade está muito clara aqui, falando que vocês receberam
um aviso, né? Independente da situação. Acredito aqui que vocês foram enganados por alguém, vocês foram passados para trás, tá? Olha aqui a carta da lua. Olha a carta do 10 de ouros aqui. Vocês foram avisados sobre isso. Vocês não deram atenção. E não foi um aviso só, tá, gente? Ouso dizer aqui que foi um aviso que ele veio mais de uma vez. Pode ter vindo através de uma outra pessoa, através de um sonho. É aquela coisa, a gente fica, né? Ai, coloca num letreiro, porque eu não tô entendendo, né? Só que a verdade é que as intuições, né? A vozinha ali que sopra dos nossos guias não vai vir num letreiro, né? Os mentores não vão descer na terra e vai falar assim, olha, com uma placa, é isso aqui que você tem que fazer. É a gente que tem que ter essa percepção, porque a intuição, né? Tudo que é relacionado ali ao espiritual é muito sutil, não traz bagunça, não traz confusão. É algo muito sutil, é aquela sensação, é aquele pensamento que vem na sua cabeça. Às vezes você fala assim, levanta, né? Você levanta da cama e fala, hoje eu vou começar um novo trabalho. Aquilo já é uma intuição que trouxe pra você. É uma nova ideia. E você segue aquilo e aí dá certo e você pensa, nossa, foi aquele dia que eu acordei e eu quis fazer tudo diferente. Ali já tem o dedo do seu espiritual, o dedo da sua intuição, né? E aqui eu estou me conectando, para quem se conectou com essa segunda opção, tá? Vocês receberam avisos ao longo da vida de vocês sobre muitas situações, especialmente uma situação específica, tá? Estou lidando aqui com pessoas que vocês foram aqui, ó, olha a frustração. Vocês foram apunhalados aqui pelas costas, né? E aquela coisa, talvez você se pergunte, por que eu passei por isso? Mas você foi avisado, você foi alertado. O espiritual te mandou o aviso, te mandou o recado, isso não é para você. Existe outro caminho, preste atenção. Mas lembrando, né, o espiritual, gente, quando a gente fala de espiritualidade, os nossos mentores, eles não vão tomar a frente da nossa vida. Existe o livre-arbítrio, né? Então eles dão ali a mensagem deles. Mas o caminho quem faz somos nós. Então, no final de tudo, por mais que os mentores, né, eu tenho uma conexão com o espiritual, eu recebo mensagens, eu recebo direcionamento, eles vão dar o direcionamento, mas quem vai fazer o caminho é você. É igual que eu sempre digo nas leituras particulares, né? As cartas trazem o direcionamento, mas a escolha final é sempre do consulente. E sempre é. O espiritual vai colocar na mão de vocês isso e isso. No final, quem vai escolher o melhor caminho é você. E aqui eu vejo pessoas que foram alertadas. O que você está passando hoje, tá? Lembrando, é uma fase. Você não vai passar por essa dificuldade para sempre. Você não vai sofrer para sempre. Eu vejo aqui pessoas que estão sofrendo, né? Que estão ali se colocando nesse papel de, né? Às vezes a zona de conforto, né? O medo, as inseguranças, né? As tristezas, às vezes criam, né? Muitas vezes cria uma zona de conforto. A gente fica ali naquele sentimento e não consegue sair. Porque o enforcado, lembrando que ele mesmo se colocou nessa posição, ninguém foi lá, pendurou ele na árvore. Olha como ele tá aqui, com a mãozinha atrás das costas, né, refletindo, falando, não, eu vou ficar aqui. Tá bom aqui do jeito que eu tô. Só que cuidado, né, porque a zona de conforto não tem nada, né. Chega uma hora que a nossa zona de conforto, ela se torna desconfortável. Essa mensagem, tá, gente, para algumas pessoas pode parecer desconexa, pode ali, às vezes, fugir ali do propósito da leitura, mas é aquilo, né? As cartas passam uma mensagem e eu preciso falar para vocês. Aqui, vocês precisam parar de perseguir, tá? Quando eu digo perseguir, é insistir em coisas que não são para vocês. Insistir em situações, né? Às vezes falar, eu tô tentando tanto tempo uma coisa, não tá dando certo. Não é uma questão aqui de, eu vou desistir de todos os meus objetivos. Não, mas é de prestar atenção. Será que aquilo que você está depositando toda a sua força, toda a sua energia é para você? E aí você encaixa na situação. Aqui eu posso estar falando de várias coisas, né? Aqui não veio algo específico que o espiritual está passando, mas é a mensagem para alguém aqui. Será que isso que você está insistindo há tanto tempo, às vezes questões de anos, é para você? Será que o seu caminho não é outro? E aí que vem a intuição. Olha a lua aqui, ó. A lua traz a intuição para vocês. Só que aqui também fala de desilusão. Essa tristeza, né? Essa questão aqui que vocês enfrentaram foi porque vocês não ouviram o que foi passado para vocês, tá? Aqui vocês foram alertados.
Tanto é uma questão que alguém te avisou que, né, isso não ia dar certo, essa situação que você está vivendo, como o próprio espiritual aqui interviu, né? Então, o que eu senti aqui que houve várias formas, né? Porque eu tô fazendo essa leitura para vocês e eu tô tendo uma visão de como se fosse uma pessoa atravessando a rua no momento que não é para atravessar, entende? Sabe aquele momento que, o farol ele tá aberto, mas não tá vindo carro. E aí você resolve passar e do nada vem uma moto. E aí você atravessa, mesmo assim, fala, ufa. Aí lá na frente você atravessa a rua, tem um outro trânsito. Aí você fala, aqui dá pra passar. E aí de novo, você quase sofre um acidente. Tô dando uma situação aqui hipotética pra vocês, é porque eu vi isso. Então não é à toa, né? Não é por acaso. Essa mensagem ela vai servir pra alguém. Então aqui eu tô tendo exatamente essa visão que eu tô falando pra vocês. Uma pessoa atravessando a rua, olhando de um lado pro outro e um monte de carro, não para. O que isso significa? A bagunça, né? As situações, às vezes o espiritual, né, a vida, o universo tentando te tirar do meio de caminhos, mas você insiste no erro. Então é momento de vocês pararem, aquele momento que você fala, olha, eu vou respirar, para e dê atenção, porque eu tenho certeza. Aqui é diferente da opção de número 1, tá? Aqui eu tô me conectando com pessoas que vocês recebem as mensagens, vocês sabem que vocês estão recebendo e vocês não escutam. É aquela coisa, né? Tá bom, aí você ignora. Aqui é diferente da opção de número 1, né? Apesar de ter ali também uma questão de ignorar, mas às vezes a pessoa não consegue diferenciar, não é algo que é de propósito, vamos dizer assim, né? Mas aqui eu tô lidando com pessoas que vocês recebem o aviso, mas aí chega aquele momento que a espiritualidade fala, olha, eu já fiz a minha parte, agora é com ele. Por isso que eu digo pra vocês, as pessoas têm essa mania de achar que o espiritual resolve tudo, que os guias vão resolver tudo, mas não é assim, né, gente? O universo, ele apresenta caminhos pra gente. Se você está ali conectado realmente com a sua verdadeira essência, você vai escolher o melhor caminho. Independente da confusão, independente do que você estiver vivendo, vai vir aquela mensagem pra você, você vai falar isso. E você vai sem olhar pra trás. Então aqui, gente, por mais que essa mensagem eu dou risada às vezes porque ela veio de um jeito muito engraçado na minha mente quando eu tive essa visão, né, de uma pessoa correndo no meio da rua, eu vi nitidamente, né, uma faixa de pedestres, muito carro vindo e representa essa confusão às vezes, o tanto de caminho que você percorre que às vezes não é pra você. Você tá se desviando do seu verdadeiro propósito. Aqui a gente pode estar falando de um propósito profissional, um propósito de um relacionamento, por que não? Mas aqui eu vejo vocês se conectando com vocês mesmos. Vocês estão ali fugindo de vocês. E por qual motivo? Por que vocês não abraçam essa situação? Por que vocês insistem em se frustrar? Porque aqui eu tô me conectando, gente, e essa mensagem é muito séria, tá? Com pessoas que a maioria de vocês que se conectaram com essa opção, é como se vocês escolhessem sofrer. Por que escolher o caminho mais difícil? E quando eu digo caminho difícil, é você escolher passar por situações que você não precisa passar. Essa mensagem está vindo muito nítida para mim, gente. Você escolher coisas que você não precisa passar. Então prestem atenção nisso. Porque aqui eu vejo mensagens chegando, eu vejo oportunidades chegando, né? Olha aqui, o 8 de paus e a carta da carta trazendo, né, situações que se movimentam muito rápido, né? Teve 2 cartas de fogo aqui pra vocês, do naipe de paus. Então fala sobre situações acontecendo muito rápido, né? Mas vocês se colocam em meio de conflito, muitas vezes, né? É aquela coisa, ficar batendo cabeça, né? Então é aquilo, você recebe uma mensagem 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez, o caminho é seu. Mas é aquilo, você foi avisado. E você sabe que foi avisado. Mas aí você escolheu passar por essa situação. E aí você pode se perguntar, por que eu passei por isso? Poderia ter sido evitado. Não estou dizendo isso como culpa, é porque a espiritualidade está me punindo. Não. Você fez o seu caminho. Na vida nós temos inúmeros caminhos a seguir. Eles mostram sim, o universo mostra o caminho, mas o final é a gente que vai escolher. Você vai escolher o que for melhor para você, o que encaixar ali naquilo que você estiver vivendo, o seu autoconhecimento, o que você entende, né? Porque é aquela frase, nós aceitamos o que achamos merecer, né?
Então aqui, pessoal, essa opção de número 2, né, lembrando, leitura coletiva não vai só para todo mundo, mas aqui traz essa mensagem, né, a intuição de vocês, e eu vejo aqui, tá, que vai existir, apesar de tudo isso que eu falei, de todo esse caos aqui que tá acontecendo na vida de você, que se conectou com essa opção, tá, na sua vida, você vai receber aqui uma outra oportunidade. É como se o universo estivesse dando uma segunda chance. Nessa segunda chance você não pode errar. Quando eu digo errar, eu digo escolha o certo, você vai saber o que fazer. Essa oportunidade, essa questão, ela vai se apresentar de novo para você. E aí vai estar nas suas mãos. Mas lembre-se, né, o caminho foi dado. Cabe a você decidir se você vai seguir ele ou não, tá bom? Profundo, né, gente? Fiquei até cansada aqui falando pra vocês. E o vídeo ficou longo, né? Não era o propósito, mas é aquilo, né? Vai chegar até quem precisa chegar, né? Lembrando que eu sempre deixo a minutagem nos vídeos, então se você não quiser assistir tudo, quiser ir direto para sua opção, tá? Você pode escolher. Mas eu recomendo assistir o vídeo todo, né? Porque vai trazer uma mensagem ali para você. E vamos ver o que tem aqui no oráculo. Às vezes, até pessoas como você precisam de ajuda. Não tenha medo de perguntar e pedir uma força extra. Afinal, se não pedir, a ajuda não virá. E se pedir, além de ajuda, poderá receber até um pouquinho de amor. Olha que lindo, gente, essa mensagem. Acho que vai ficar escuro. Mas aqui fala, né, sobre pedir ajuda, né? E a ajuda pode ser tanto de pessoas como do seu próprio espiritual, né? Então, quando você sentir aquilo, sentiu que não dá conta, não queira fazer tudo sozinho, peça ajuda, né? Porque aí você pode receber essa ajuda e você será aqui favorecido de alguma forma, né? Porque às vezes a gente passa por situações que a gente não precisa passar, que talvez se a gente tivesse recebido uma ajuda, ou aqui, como foi visto na leitura, tivesse escutado o espiritual, talvez teria sido um rumo diferente, né? Então, quando vocês se sentirem muito perdidos, busquem ajuda, seja através de uma oração, seja ajuda para alguém, se for uma questão ali que você precisa lidar com algo que precisa de mais pessoas, né? Então não hesitem aqui, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da leitura, agradeço demais a todo mundo que não desistiu de mim, que continua aqui me acompanhando, sou muito grata a cada um de vocês, por mais que não conheço vocês, mas eu agradeço por quem tá aqui, por quem gosta do meu trabalho, tá bom? Então, eu desejo para vocês uma excelente semana, que o mês de agosto seja um mês abençoado de muitas oportunidades, muita proteção, saúde, prosperidade no caminho de vocês. Lembrando que eu também faço consultas particulares, então se você se identificou com a minha energia, com as minhas leituras, gostaria de fazer uma leitura apenas para você, né? Eu faço leituras canalizadas. Só entrar em contato aqui nos comentários, eu vou deixar também o meu número de WhatsApp, o link para que vocês possam ali me chamar e agendar a consulta de vocês, tá bom? Intenciono que a espiritualidade, que todo o povo cigano e os guias, os nossos ancestrais, abençoem nossa vida, nossa família, nossa casa, que vocês sejam graciados pelo espiritual e sejam muito bem acolhidos. Um grande beijo para vocês e até mais!